Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Transporte público. Saiba quais são as responsabilidades das empresas que prestam esse serviço e quais as demandas do cidadão. A favor do meio ambiente. Vamos mostrar as práticas de construções sustentáveis adotadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A proteção à testemunha é dever do Estado. Quem colabora com investigações criminais deve ter a segurança garantida. Muita gente não sabe, mas existem diversos serviços prestados pela Justiça de forma gratuita. E mais, a identidade de gênero de jovens transexuais. Veja como normas brasileiras regulamentam o processo de tratamento hormonal. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O deslocamento no trânsito das grandes cidades tem se tornado cada vez mais lento e muitas vezes estressante para o cidadão. O serviço de transporte público é mais do que uma alternativa, é uma necessidade. O pagamento da tarifa representa uma relação de consumo e assim as empresas precisam cumprir uma série de requisitos para atender aos passageiros. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. As cenas de lotação nos pontos e estações e o sufoco para entrar são bastante comuns. O congestionamento não acontece só entre veículos, ocorre também entre pessoas. Além da superlotação, outras questões foram levantadas em uma pesquisa realizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor. A gente realizou essa pesquisa em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Recife, no ano de 2013. E a nossa ideia principal era pesquisar a qualidade do transporte público dentro desses municípios. Em Belo Horizonte, o que a gente encontrou de irregularidade? Dentro do metrô, a gente viu uma diferença muito grande entre um trem e outro, então às vezes o usuário ele espera mais de 15 minutos entre um trem e outro, que é um tempo considerado máximo de espera. Uma questão de infraestrutura, que seria a altura entre a plataforma e o trem, isso também foi encontrado em alguns problemas com os degraus dentro dos ônibus, pouca capacidade em algumas estações para os passageiros e dentro tanto do metrô quanto do ônibus, falta informação dentro dos sites das operadoras e também dentro dos próprios ônibus ou dos próprios trens do metrô. Falta informação para o usuário e também a não devolução dos bilhetes em caso de má prestação de serviço. No Brasil, 87% das viagens diárias são feitas em ônibus. Na capital mineira, a empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, atende quase 2 milhões de passageiros diariamente. Atualmente, a BH Trans tem uma frota de 3.030 veículos. Em dia útil, o sistema atende 1.600.000 passageiros em 27 mil viagens diárias. Uma conta que não fecha. No entanto, o representante da BH Trans explica que a frota é administrada para atender bem o consumidor em horários de pico. Consideração básica para o dimensionamento dela é exatamente o atendimento nos horários de pico, né? No horário de pico a gente tem um volume muito maior de passageiros, tem uma demanda muito maior, consequentemente, de viagens, né? Então essa frota ela é dimensionada exatamente para tentar atender da forma mais satisfatória possível esses horários de pico, né? Lembrando que nos contratos que foram firmados com esses consórcios, existem alguns critérios pré-estabelecidos de níveis de atendimento que precisam ser, obedecidos, né? Para que a BH Trans entenda que o nível de oferta, o nível de serviço é satisfatório. Ao utilizar o serviço de transporte público, o cidadão estabelece uma relação de consumo com as empresas. Em se tratando de uma relação consumerista e, evidentemente, o passageiro sendo uma pessoa considerada pela lei como hipossuficiente, ela está na condição de que ela é protegida por essa relação jurídica de relação consumerista. Nessa situação, ao fornecedor de serviço compete todas as providências no sentido de que o transporte público seja prestado da maneira mais eficiente e, consequentemente, da maneira mais segura para o usuário.
Usuários por diversos motivos e necessidades, que muitas vezes dependem exclusivamente do transporte público. Para a maioria dos usuários do transporte coletivo urbano, embarcar num veículo como este diariamente significa garantir o pão de cada dia. Muita gente também precisa do transporte coletivo urbano para estudar. É o que podemos ver, este ponto de ônibus lotado de estudantes. Entre trabalhadores, estudantes ou usuários casuais, as opiniões são bastante parecidas. Tem gente que disputa, além de lugar, um pouco de ar para respirar. A maior reclamação é a lotação, né? É impossível você hoje ficar num lugar, espaço adequado dentro do transporte coletivo, porque não tem. O ônibus no qual eu vou, 5201, não tem espaço nem para respirar, não precisa nem segurar em nada, porque o ônibus é muito lotado. Demora muito. E é um todo, vai muito cheio, as pessoas também não ajudam, não colaboram, elas se aglomeram muito na frente, o fundo fica vazio e a frente lotado. Falta muita educação das pessoas. Devia ter colocar mais ônibus, porque o fluxo de pessoas é muito grande, ainda mais em horário de escola. As 4 concessionárias que atendem a capital podem ser punidas administrativamente pela BH Trans caso descumpram as regras de atendimento. Numa situação recorrente, né, é uma situação que caracterize de alguma forma um descumprimento de cláusula contratual, você tem também a previsão no próprio contrato, né, de aplicação de multa de índole contratual, que são multas mais severas, mais pesadas. Essas multas contratuais, só para você ter uma ideia do peso delas, elas variam entre 0,1% e 4,5% do valor do contrato, né? Os nossos contratos, a soma dos 4 contratos, giram em torno de 20 bilhões de reais para os 20 anos de concessão. Então, é um peso significativo. Então, é mais um cuidado, né, para que situações que infringam o contrato não aconteçam. O magistrado destaca a responsabilidade objetiva do prestador de serviço e a possibilidade de condenação judicial. Os artigos 22 e 23 estabelecem essa questão da prestação de serviço. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, estabelece que a concessão desse serviço coloca o prestador do serviço na condição de um agente do Estado. E nessa situação, obviamente, em caso de haver algum tipo de ocorrência envolvendo o transporte, o usuário não vai definitivamente questionar a respeito da ocorrência de culpa de parte do prestador de serviço. É o que se chama de responsabilidade objetiva. Vai ter que provar simplesmente o dano e o nexo de causalidade. Isso quer dizer que entre o dano e o transporte ocorreu esse nexo de causalidade que gerou a possibilidade de uma indenização. Apesar das possibilidades de punição às empresas e compensação ao consumidor, é preciso uma mudança em políticas públicas que privilegiem a coletividade. No próximo bloco, a sustentabilidade nos prédios do TJMG. E mais, como garantir a proteção à testemunha nos processos criminais. Voltamos em instantes.